Nosso próximo palestrante é o Dr. Sérgio Antônio Martins Carneiro, diretor de Saúde do Trabalhador do INSS do Distrito Federal. Seu tema é Legislação sobre doenças que não possuem carência para aposentadoria por invalidez do INSS. Ele terá um voo daqui a pouco, portanto, especialmente para ele, será aberto um tempo de apenas 5 minutos para perguntas. Logo após a sua apresentação, Dr. Sérgio Antônio Martins Carneiro. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite, foi feito pela Abrela. E o tema proposto para... Eu fiz uma breve apresentação. Eu sei que sempre é um tema muito curioso saber sobre os direitos e garantias, né? E nós estamos em constante mudança na legislação. Então, eu vou... O tema proposto foi esse aí, legislação sobre doenças que não possuem carência para aposentadoria por invalidez do INSS. Eu queria passar aqui como é que é. Tem algum aparelho para passar ou não? Onde estão? Bom, eu vou falar... esse foi o tema proposto, né? Que eu vou só voltar aqui, mas... Bom, eu não consegui mesmo. Não conseguindo voltar aqui. Eu queria voltar. Volte, por favor. Esse aí. O tema foi proposto para pensar sobre a legislação de doenças que não possuem carência para aposentadoria. Talvez seja uma pergunta, né? Mas eu vou tratar um pouquinho mais na medida em que eu vou discorrer sobre Previdência Social Brasileira, Direitos e Garantias. Talvez para entender, primeiro, onde entra a questão dos direitos previdenciários dentro do modelo de Seguridade Social brasileira. O modelo de Seguridade Social brasileira... Nossa, eu não estou conseguindo me entender aqui. Bom, é esse. Hein? Pode ser. O modelo de Seguridade Social brasileira é esse aí. É composto por um conjunto de ações integradas, né, da assistência social, da saúde e da previdência. É assim que diz a nossa Constituição brasileira. Só que, quando nós estamos falando de Seguridade Social brasileira, nós estamos falando de proteção. E, para mim, sinônimo de seguridade é sinônimo de proteção. Proteção social. Como que o Estado se articula para garantir direitos sociais? Esse é o conceito de Seguridade Social. E, se nós vamos pensar em conceito de proteção social, nós temos que ir para além da saúde, para além da assistência social e para além da previdência. E nós temos que incluir duas grandes áreas que, infelizmente, a nossa Constituição não colocou, que é a área do trabalho e a área da educação. E são duas áreas importantes do ponto de vista da proteção social, né? Então, a gente poderia até dizer que o conceito mais ampliado de Seguridade Social, ele deve incluir não só a saúde, a assistência social e a previdência, mas, fundamentalmente, o trabalho e a educação. Isso é o que diz na Constituição brasileira, e eu acho que é importante a gente ver, diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí é importante destacar que, às vezes, a gente tem a compreensão de que Seguridade Social é aquilo que o Estado vai oferecer para o cidadão. E a Constituição diz o seguinte: são iniciativas dos poderes públicos e da sociedade. Então, iniciativas como essa que tem da Abrela faz parte de um sistema de seguridade social, porque nós estamos falando de um sistema de proteção na qual o Estado tem uma função e na qual a sociedade civil organizada também tem função do ponto de vista de garantia de direitos, né? E esperamos até que a gente
num futuro próximo, possa estar incluindo aí na Constituição a área do trabalho e educação, porque o trabalho é fundamental na inserção das pessoas no mundo, né? Então, pensar proteção sem pensar essa pessoa do ponto de vista ativa, do ponto de vista de estar integrada numa sociedade que cada vez mais tecnologicamente nós estamos vendo aí, ela está produzindo cada vez mais, é inserir essas pessoas do ponto de vista do contexto social, né? E nós não podemos ter um sistema de seguridade que não inclua a área do trabalho e a área da assistência social. Por que eu estou falando do trabalho? Porque quando nós estamos falando em previdência social no país, nós estamos falando de trabalhadores, de pessoas que contribuem para um sistema, e o nosso sistema de seguridade social é um sistema misto do ponto de vista de concepção de sistema. Por que ele é misto? Porque nós aqui temos benefícios que são contributivos e nós temos benefícios que não são contributivos. Tá certo? Alguns países já passaram por um sistema onde só se tinha contributivo. O modelo bismarckiano, o alemão, era basicamente isso. Só tinha direito social quem contribuía para o sistema de previdência, né? Nós tivemos outros modelos, né? E esse modelo foi um sistema que excluiu muita gente. Nós tivemos modelos, o modelo inglês, onde todo mundo tinha o direito a um benefício de proteção do Estado. E o que aconteceu? As pessoas não contribuíam para o sistema porque elas iriam contribuir se, no fundo, depois elas teriam direito social. Hoje, a maioria dos países tem trabalhado num conceito que é um conceito de sistema misto de proteção social, onde você tem direitos e garantias e benefícios que são decorrentes da sua contribuição, que você contribuiu durante a vida. Aqui no Brasil são os regimes próprios, são os regimes complementares e é o regime geral de previdência social, da qual nós, da Previdência Social, administramos. Então, nós administramos uma parte, né, do sistema de proteção, que é o sistema contributivo, que são aqueles que contribuem. Tem outros, tem o não contributivo. Aí nós podemos botar o benefício de prestação continuada, Bolsa Família, todas as iniciativas do Estado na área de assistência social são benefícios não contributivos, são aqueles em que a população não precisa contribuir, mas o Estado reconhece um direito social do ponto de vista de proteção. Então, o nosso sistema é um sistema misto, em que há benefícios que são contributivos e benefícios que não são contributivos. Bom, aí tentando responder a pergunta que me foi colocada quando foi proposto o tema para vir falar aqui. Quem tem direito aos benefícios da Previdência Social, né? Primeiro, nós temos que... essa pessoa ela tem que virar para nós o que chamamos de segurado, né? Ele tem que estar inscrito, filiado ao sistema para ter a qualidade de segurado. Então, ele precisa estar inscrito no sistema. Ele passa a contribuir, né, o empregador, então é uma contribuição que a gente chama de repartição simples, onde tem uma parcela que é do trabalhador e uma parcela que é do empregador. E o Estado, em geral, complementa as ações, né? E a maioria dos benefícios tem um período de carência. Ou seja, a pessoa precisa ter contribuído durante um período para poder ter direito àquele tipo de benefício, né? Então, a recepção do benefício ela está condicionada a uma situação de um tempo de contribuição, né? Mas a legislação ela cria algumas situações onde a carência não há necessidade da carência. Quais são os benefícios associados às condições de saúde que a Previdência Social tem, né? É o auxílio-doença, erroneamente chamado de auxílio-doença, porque, na verdade, não é um auxílio para a doença, é um benefício para as pessoas que não podem trabalhar, porque nós estamos falando de trabalhadores contribuintes ao regime da Previdência Social. Nós estamos falando aí de um auxílio para incapacidade laboral. Talvez o nome inapropriado faça com que as pessoas achem o seguinte, que o benefício está associado com a doença. Eu tenho a doença, eu tenho o benefício. Então, não é assim, tá certo? Essa doença precisa causar uma incapacidade laboral
Então, o nome talvez correto que deveríamos ter é auxílio incapacidade laboral. Tá? Ele tem uma carência de 1 ano, mas ele tem situações em que se excepcionaliza. A aposentadoria por invalidez são as pessoas que aí estão definitivamente incapazes para o trabalho, então, que pode ser majorada de 25% para aquelas pessoas que não conseguem exercer as suas atividades diárias, sozinhos. O auxílio-acidente ele é um pecúlio. Depois que a pessoa passou por um auxílio-doença, né, e foi acidente de trabalho ou doença profissional, e ele incapacitou a pessoa para a vida permanentemente, ela recebe aquela parcela, né, quando ela recebe alta do auxílio-doença, que é chamado auxílio-acidente. Aposentadoria especial, isso aí para os casos de trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, e aí tem uma relação, uma tabela. Aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi recentemente regulamentada no país, né, e já está em vigor desde 2013, e o benefício de prestação continuada, que esse aí é um benefício que não é previdenciário, mas que nós administramos na Previdência. Esse é um benefício assistencial, não contributivo, né, e a pessoa com deficiência tem direito ao benefício de prestação continuada. E a isenção de imposto de renda. Então, esses são, assim, benefícios que estão associados às condições de saúde, né? O auxílio-doença, ele diz o seguinte, que ele é independente da carência desde que conste de uma lista que foi elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. E aí a pergunta é, não está escrito lá mas ela coloca na lista, a lista é essa aí, e depois eu vou fazer um breve comentário sobre essa lista, porque eu acho que, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque, no fundo, o que nós avaliamos não é a doença. Não é se a pessoa tem doença ou não tem doença. É se a pessoa está incapaz ou não está incapaz. Nós avaliamos capacidade laboral. Mas tem uma lista que está na Constituição, está na legislação, e aí se tornou uma tradição. E você vê que tem algumas doenças aqui que já completamente tratáveis, a hanseníase, né, que já não tem mais nenhum sentido de ter aí, a própria tuberculose, mas essa é uma lista porque estava relacionada exatamente com aquelas doenças aqui que critério de estigma, deformação, mutilação, deficiência, aquilo que choca aos olhos das pessoas. Então, aí, sei lá, às vezes tinha um parente de um deputado que tinha uma doença e botaram mais uma doença. Botaram um parente, não sei o quê, botaram uma doença e cada hora as pessoas estão querendo botar uma doença nessa lista. É uma pressão enorme, porque a visão que a gente acaba tendo é da doença e não da capacidade, né? Aqui em São Paulo, o critério, por exemplo, para os servidores públicos municipais, eu fui diretor aqui de perícia aqui durante 4 anos e meio da Prefeitura de São Paulo, a gente alterou por uma lei municipal aqui, que independente do tipo da doença, porque a gente não vai ter uma lista que contenha todas as doenças. Essa é a questão que está colocada. Então, senão cada vez mais a gente vai inflando uma... Então, vamos botar ali, todas as doenças respiratórias, hematológicas, neurológicas, tá? Que causem incapacidade completa e total, tem direito. Então, é isso que a gente tem que ter. E aí, a gente fica preso a colocar algo e sempre uma doença na lista. Não é só o movimento da ELA, são várias que querem colocar. Então, agora, como se enquadra? Como é possível a gente enquadrar? É exatamente em alguns... Por exemplo, no caso da ELA, a paralisia irreversível e incapacitante. Então, é possível fazer isenção de carência para ela? É. Então, não é que não está lá na lista, mas está lá, paralisia irreversível e incapacitante. Então, é possível fazer, mas tem que estar nessa condição. É possível ter aposentadoria por invalidez? É. É possível ter majoração de 25%? É. Porque lá o artigo 45 da 8.213 diz o seguinte,
o valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente, a outra pessoa será acrescida de 25%. Aí a discussão, o que é essa assistência permanente? Tem agora um decreto 3048, e tem duas situações que eu estou destacando aí, que entram a ela. São as doença que exige a permanência contínua no leito, ou incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, é possível? É possível. Quando a gente não está avaliando a doença, nós estamos avaliando a capacidade. Bom, quais são os benefícios mantidos? Aí eu trouxe um dado só para vocês terem uma ideia. Nós temos mais de 4.000 benefícios mantidos com o CID, que inclui a ELA. Que é esse, o G12.2, que é o preconizado, né, para a esclerose. Nós temos aposentados por invalidez com esse CID, né, mais de 1.800 pessoas, são 1.821 casos com aposentadoria. Então, a gente reconhece, faz, paga benefício temporário, paga também aposentadoria por invalidez para pessoas que estão completamente sem condições de trabalho, né? Bom, e eu queria dizer para vocês que dois movimentos, eu diria mais ou menos recentes na história da Previdência Social, fez com que a gente aprimorasse o sistema de avaliação da pessoa com deficiência. Nós poderíamos simplificar, não reduzir, mas simplificar, dizendo que nós estamos fazendo um movimento em que nós estamos saindo de avaliar a doença para avaliar efetivamente a incapacidade. Nós estamos saindo da CID para a CIF, vamos dizer assim, só para simplificar. Porque o CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela dá diagnóstico. E a funcionalidade avalia esse ser no seu aspecto mais amplo, porque, do ponto de vista do ambiente, reconhecer as barreiras, saber quais são os facilitadores, porque a mesma doença se manifesta de forma diferente nas diferentes pessoas. Eu hoje tenho quadros dentro da Previdência Social de médicos peritos que são tetraplégicos. E nós temos casos de depressão em que as pessoas não conseguem trabalhar. Então, é preciso entender que o fenômeno da capacidade laboral é um fenômeno muito mais social do que morfobiofisiológico ou um problema médico. Então, esse movimento que a gente vem fazendo, quando a gente começou a avaliar o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e hoje a gente faz médico e assistente social. E agora estamos fazendo na avaliação da Lei 142, que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiente, ele também faz uma avaliação médico e social. Ainda não é a boa, sabe por quê? Porque a gente faz separadamente. Um primeiro passa no médico, depois passa no assistente social. E o outro passa primeiro no assistente social e depois no médico. Nós temos que fazer juntos. E esse movimento, infelizmente, é um sistema ainda que consome muito do ponto de vista de recursos humanos, mas que nos faz entender melhor quem é essa pessoa que nós estamos avaliando. Quem é ela do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, do ponto de vista físico, do ponto de vista integral, né? Então, esse movimento, que é a classificação internacional, e que as duas leis nos obrigou, de uma certa forma, está sendo um aprendizado para um ato que a Previdência Social já faz há muito tempo, que é basicamente solitário, que é do perito sozinho avaliar a capacidade laboral. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo e estamos aprendendo muito com o processo de avaliar com a pessoa com deficiente, porque não é só a pessoa com deficiência, mas todos os que procuram a Previdência Social, nós temos que cada vez mais ver ela do ponto de vista integral, né? Então, esse é um movimento que a gente vem fazendo, saindo aí do que a gente pode chamar de CID para CIF.
E eu queria, assim, terminar colocando alguns desafios que eu acho que estão colocados aí quando a gente fala da ELA. Primeiro, eu acho que cada vez mais a gente tem que mensurar, ter essa dimensão do que é epidemiologicamente, né? Quantos são mesmo, quais são as taxas de mortalidade, quais são as capacidades, né? Então, assim, mensurar melhor para dar visibilidade a um problema, porque não para a gente nem superdimensionar, nem dimensionar de menos, né? Então, esse é um desafio, a gente trabalhar com os números, a epidemiologia. Diagnosticar precocemente, né? Porque quanto mais precocemente a gente entender, saber, diagnosticar, com certeza os recursos serão maiores, melhores e mais eficazes, para que a gente possa oferecer os cuidados necessários, né? E eu estou falando para além da tecnologia, né? Para entender melhor, saber o que ele está querendo nos dizer, essa pessoa, né? Todo o esforço que tem aqui, da fonoaudiologia, né? Da psicologia, da nutrição, em amparo dessas pessoas, né? No incremento tecnológico. Mas eu diria que a gente tem um desafio enorme, que é a gente poder desenvolver a nossa escuta. Não é só entender o que ele está falando, para que a gente possa ajudar a descobrir talentos, não só avaliar a incapacidade, como é necessário, mas avaliar a capacidade dessa pessoa, porque todo mundo tem um talento e todo mundo tem uma capacidade, né? E quanto mais precocemente a gente puder intervir nisso e poder, assim, libertar essas pessoas da inatividade, que elas possam dar sentido ao seu momento de vida ali, que é essa que é a questão que nós temos que fazer, esse talvez seja o nosso maior desafio, que é ajudar a dar sentido a essas pessoas à vida que elas estão tendo ali. Então, esse é um desafio enorme que eu acho que tem a ver com a gente dar visibilidade, com a gente construir redes de apoio. Então, assim, nós estamos falando de uma rede municipal, estadual, federal, integração de órgãos, que talvez essa seja a deficiência que a gente tem no país, porque esse cidadão ele é tratado pela gente como segurado, ele é usuário no SUS, ele é beneficiário na assistência social, ele é desempregado no Ministério do Trabalho, ele é aluno do Pronatec no MEC, nós estamos falando de um mesmo cidadão, que nós temos que cada vez mais estarmos articulados para entender o que ele precisa, para saber quais são os recursos que a gente pode ter para ajudá-lo nesse sentido de ele poder superar, de criar cidadania, de dar sentido à vida dessas pessoas, porque realmente causa um impacto na vida da pessoa, da família, da sociedade, e eu acho que esse desafio aí está posto, e da nossa parte da Previdência Social estamos integrados aí, sabemos que é uma rede que sempre tem problema, alguém tem sempre algo a falar da Previdência Social, na maioria das vezes, né, às vezes uma crítica, principalmente ao sistema de avaliação, mas nós estamos cada vez mais tentando chegar próximo ao cidadão, a fazer reforma nesse sistema, que tem a sua limitação, porque, como eu disse para vocês no início, ele é um sistema contributivo, e aí nós vamos ter que ver, porque um país que permite uma pessoa aos 60 anos começar a contribuir para o sistema de previdência social, algo está errado na legislação. Alguém aos 60 anos que não tem nenhuma fonte de renda já deveria estar recebendo algum tipo de benefício, e não contributivo, sim assistencial. Então, essa ligação entre o assistencial e o contributivo, esse sistema, que ele está lá no papel como figura morta de seguridade social, porque nós não ainda conseguimos articular uma coisa muito importante que chama-se intersetorialidade. Que é isso que eu acho que os órgãos públicos têm para fazer. Agora, nesse conceito de seguridade social, tem uma função que não é só do Estado, que é da sociedade civil, que tem que abarcar e que, em última instância, também é quem mantém o Estado. Tá bom? Muito obrigado, e eu estou aberto aí às perguntas. Eu só queria me desculpar, assim, de eu não poder participar aqui da mesa de debate, eu queria desculpar perante aos outros palestrantes também, mas aí foi pedido que eu pudesse responder algumas questões, então, no que eu puder,
Eu vou ficar um tempinho aqui com vocês, porque eu estou voltando, tá bom? Doutor, gostaria de sentar-se? Não sei se umas 2, 3 perguntas. Gostaria de fazer uma primeira pergunta. Leigamente falando, para o cidadão que vá perante o INSS buscar os seus direitos, quais documentos o cidadão comprovará a sua condição incapacitante para não entrar na carência? Ou seja, qual papel ele deve levar? Qual documento? Como eu coloquei aqui, assim, a avaliação da capacidade laboral, ela, em tese, não precisa de nenhum documento, certo? Quanto mais documentos a pessoa levar, quanto mais exames, quanto mais história da vida clínica e tal, ajuda o perito na avaliação da capacidade laboral. Mas a Previdência Social não exige nenhum documento obrigatório. O que acontece é que, às vezes, as pessoas... Eu estou até com o caso de uma pessoa de ela que me mandou um e-mail, sabendo que eu estava vindo para cá, disse, olha, a minha esposa ela foi lá e ela está em auxílio-doença e ainda não foi aposentada. Estava, sei lá, alguns meses... Não é chegar assim e dizer assim, ó, eu vou e já me aposento. A gente também precisa pensar o seguinte, bom, você está agora incapaz, mas será que você vai... É possível que você desenvolva alguma capacidade laboral? O que trabalho você fazia quando você contribuiu para a Previdência Social? Se é alguns casos graves, no mesmo dia são aposentados. Nós temos casos. Agora, acontece o seguinte, nós fazemos, e aí eu acho que explicar para vocês, nós fazemos mais de 7 milhões de perícias ano. Com certeza, alguma coisa nós erramos. Não é possível fazer 7 milhões de perícias anos. Agora, nós concedemos mais de 80% das pessoas que nos procuram. Agora, o que a gente não concede é exatamente o que reclama. E provavelmente alguns podem ter procedência e outros não têm procedência. Outro dia eu vi na televisão, de vez em quando eu sou procurado lá para dar explicações para algumas coisas. E assim, a televisão disse assim, esse segurado já passou 15 vezes em perícia e foi negado. Ora, se alguém passou 15 vezes com 15 peritos, a pergunta é, será que realmente ele está incapaz? Não estou falando do caso de ela, estou falando de segurado. Então, é um lugar difícil da avaliação da perícia, mas o que eu posso dizer é o seguinte, objetivamente para a sua pergunta, não tem obrigação de nenhum documento que precisa ser levado. Agora, quanto mais documentos se levar que comprove, melhor a gente consegue concluir. Muito obrigada. Existe pergunta? Pessoal, a gente vai chamando, eu ia fazer por escrito, mas como a gente tem um pouquinho mais de tempo, quem conseguir andar pode vir até aqui. Quem não consegue, pode passar por escrito e a gente lê a pergunta para vocês. Só um minutinho. Doutor Sérgio, bom dia, nós já nos encontramos ali. Eu só queria saber do senhor duas coisinhas rápidas. Primeiro, a Previdência já reconhece essa lei complementar 142 também para funcionários públicos com deficiência? Ou só para a pessoa regida pelo regime geral da Previdência? E também se vai haver, o senhor até já me disse, mas eu acho que poderia ser esclarecedor, se com a Lei Geral de Inclusão vai ter alguma alteração a respeito desse assunto. Bom, primeiro é o seguinte, a Previdência Social trata do INSS trata do regime geral de Previdência Social. A lei foi só para o regime geral de Previdência Social. Ela ainda não, provavelmente vai ser para os regimes próprios. Mas tem um regime próprio que é no nível municipal, tem que é estadual e tem que é federal. Né? Já tem projetos. Atualmente a lei só garante para aqueles contribuintes do regime geral, do RGPS, que é mantido pela Previdência. E com relação a se vai ter alteração ou não, eu não sei, porque aí depende das sanções que vão ter.
Não sei, aí é a Casa Civil, a presidenta, eu não sei exatamente o que vai ter ainda, não sei. Isso está na fase ainda já saiu do Congresso e vai estar agora no Palácio do Planalto para análise. Aí eu não sei se vai ter ou não sei. Eu só queria explicar, eu fiz a primeira pergunta, porque eu sei que teve um mandado de injunção, que o Supremo Tribunal Federal já mandou aplicar também a lei complementar para o servidor com deficiência, pelo menos o da União, né? Então, por isso que eu queria saber se o INSS já estaria adotando esse mesmo critério. Não vai ser o INSS não, né? que vai fazer. O sistema federal, os servidores públicos federais, tem um sistema CIAS, que é o sistema que a avaliação da perícia é feita, não é no RGPS. Nós só fazemos para pessoas que têm carteira assinada, que não são servidores públicos. Nós não avaliamos servidor público, nem para concessão de benefícios temporários, nem de aposentadorias. E é outro regime. O sistema brasileiro tem 3 regimes. O regime geral de previdência social, que é o regime de carteira assinada, que todo mundo tem, o RGPS, que é a CLT, mantido por aí. Tem os regimes próprios, que são de servidores públicos municipais, estadual e federal. E tem os regimes complementares, que aí são pagos privados e tal. Então, são 3 regimes, cada um... Nós só cuidamos do regime geral, nós não cuidamos dos servidores públicos. Oi, bom dia, meu nome é Arthur, eu sou cuidador da minha esposa Maria da Paz, que já está há 4 anos, está com a doença, né? E a gente teve uma experiência terrível com o INSS ano passado, quando ela precisou se aposentar por invalidez, e uma pessoa fragilizada, no caso do ela, chega no posto do INSS, com a doença, com o laudo dos hospitais das clínicas, com o laudo particular de uma pessoa da Fundação de São Bernardo. Acho que mais documento que isso já está mostrando que tem que estar. O médico não dá atenção, derruba a pessoa já está fragilizada, acaba com a pessoa e fica por isso mesmo. A gente não pode reclamar, não tem para quem reclamar, tem de virar as costas, saiu de lá arrasada. E ficou por isso mesmo. Não tem com quem reclamar. O perito está preparado para essa doença. Quem que prepara o perito? Porque ele foi um cavalo. Desculpa a expressão. Eu sei que não é a maioria dos peritos, né, com certeza. E com quem que fala? Essa é a minha pergunta. Quem que prepara o perito para poder avaliar se a pessoa está doente? Se o laudo das Hospitais das Clínicas, que é o maior hospital do Brasil, ou dizem que é, e mais um laudo particular da professora de Fundação de São Bernardo, doutora Alzira, onde comprova que ela tem a doença, ele vira as costas e fala que ela pode trabalhar? Não fez nenhum teste com ela, levanta o braço, abaixa o braço. Depois de 3 meses, retornamos no INSS com outro médico perito, que avaliou ela, chamou outro médico para poder avaliar, e na mesma hora, aposentou ela por invalidez. Eu queria saber a diferença de um perito para outro perito. E como que é feita essa avaliação pelo INSS? Você está de brincadeira lá, porque a gente não pode entrar, porque se eu entrasse, a coisa ia ficar feia. A senhora de lá chorando, arrasada, com a doença, que tem dia para morrer. Obrigado. Como é seu nome mesmo? Posso? Arthur. Posso só acrescentar, na linha do que ele falou, essa não é uma queixa só dele. É que a gente também fica muito em dúvida por que o acompanhante não pode entrar. E aí, por exemplo, tem pessoas que usam o respirador e não conseguem falar nada e eles têm que entrar sozinhos com o médico. É uma coisa que a gente queria muito entender. E foi muito bacana o senhor ter vindo, porque, na verdade, a ideia de trazer o doutor Sérgio é justamente isso, a gente entender quais são os caminhos, né? Que nem tudo a gente sabe que o senhor vai ter resposta. E aí a gente vai esperar e é lógico, aguardar que o senhor possa trazer essas respostas para a gente num outro momento, se for o caso. Eu acho que, assim, só o INSS deve ter, nós hoje somos 4.550 médicos peritos, né? 1/3 das nossas agências não tem peritos. Os peritos se deslocam de agências para agências. No Nordeste, a nossa situação é mais grave ainda do que Centro-Oeste. São 2 regiões que a gente não consegue chegar, né?
Está tendo uma medida provisória agora que foi aprovada, que é a medida provisória 664, que vai possibilitar com que o INSS faça convênios com o Sistema Único de Saúde para fazer perícia. E aí, eu não estou querendo desculpar, porque eu não respondo por 4.500. Tem todo tipo de gente, em todo tipo de categoria, e o senhor mesmo falou que um dia foi maltratado e no outro dia foi aposentado. Então, e é isso, né? Assim, talvez o senhor mesmo saiba as respostas que o senhor está perguntando. Agora, quais são os mecanismos institucionais que tem? Nós temos uma ouvidoria, é possível fazer recurso, é possível fazer reconsideração. Não é fácil lidar com a categoria de médicos, falo isso na condição de médico, né? Eu tenho uma história toda na saúde pública. Então, assim, é difícil de pensar assim, que, né, não tem toda uma história carregada em torno daquele que é o dono do corpo do outro, da saúde, né? É isso. Agora, eu queria só ponderar, porque eu acho que é importante assim também. Se vocês forem na internet, vocês vão ver um monte de vídeo de pessoas que entram de cadeira de roda e saem depois e saem empurrando a cadeira de rodas. Em Boa Vista, agora o outro lá em Tocantins, não sei o quê, tem vários desses filminhos que as pessoas filmam por aí. Então, assim, e o perito está numa posição de ele negar coisas que a lei não nega. Por exemplo, a pessoa que começou a contribuir, fato, aos 65 anos de idade, e aos 66 ela vai lá na Previdência e pede um auxílio doença, diz que ela não pode trabalhar. Ora, alguém aos 65 anos já deveria estar recebendo um benefício e não começar. Então ela diz assim, vai lá, te inscreve na Previdência e um ano depois. Então, ele é um sistema contributivo. Se o raciocínio for, eu só vou contribuir quando eu já estiver incapaz, ele não se sustenta, o sistema. Porque nós temos que juntar políticas sociais de forma de entender que esse é um benefício que não é para todo mundo. Esse é um benefício que é para quem contribui com a Previdência Social. Ele tem uma incapacidade, ele tem que ter essa aposentadoria, tem que ter o auxílio, né? Então, tem mecanismos de fazer, nós estamos nesse processo, agora tem a lei que vai nos permitir fazer esse convênio com o SUS. Estamos avaliando, eu acho que quanto mais o médico ficar em solidão, pior ele vai conseguir avaliar aquela capacidade. Porque, no final, diz o seguinte, é capaz ou não é? Sim ou não? Concede ou não concede? E o médico, às vezes, fica entre ser capaz e ser incapaz. Tem uma enormidade de situações aí que o sistema não contempla. Só que, na hora, o médico tem que concluir. Ele tem que concluir. E aí eles não têm, às vezes, todos os recursos para poder avaliar. E, às vezes, esse ato é um ato, às vezes, até de defesa. Faz esse ato para se garantir, para depois não dizer que ele está concedendo algo que ele não deveria ter concedido. Porque é criticado, a perícia é criticada quando concede e não deveria. Aí eles mostram o cara com a cadeira de roda. Ou mostra ao contrário também, quando não concede e deveria. Então, é aquele que vai fazer o papel do pai interditor, do que tem que dizer não, do mal, porque a legislação não restringe. A legislação, os benefícios temporários aqui no Brasil não tem prazo. Qualquer país do mundo diz assim, a pessoa recebe por 2 meses, por 2 anos, por um ano, 6 meses prorrogado. Tive agora em contato com vários países em julho do ano passado para discutir sistemas, para entender como é o processo de avaliação de alguns países. Eles têm por tempo, eles só dão benefício por tanto tempo. Aqui no Brasil, as pessoas 5, 10, 15, 20 anos em benefício temporário. Então, e aí, quem tem que negar? Perito. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, nós concedemos mais de 80%. A gente erra, mas somos também humanos. É essa que é a questão também. Tem uma função, que é do perito, que eu acho que... Agora, quanto mais a gente trabalhar em equipe, eu acho que melhor. Eu sou daqueles que acham... Eu não sou a favor de menos médicos, eu sou a favor de mais médicos integrados com mais equipe, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, intersetorialidade, transdisciplinaridade, que é o conceito aí que
e traz um conhecimento para além das disciplinas, né? Doutor Sérgio, lembrando nosso tempo e o nosso tema, eu gostaria de pedir a pertinência das perguntas sobre a carência, a isenção de carência para doenças incapacitantes. Temos mais uma pergunta, eu acho que é a última, porque não teremos muito tempo. Bom dia a todas e todos. Doutor Sérgio, eu quero primeiro solidarizar com a situação apresentada. Porque eu sou formado em fisioterapia desde 1972, com pós-graduação 78, 79 e mestrado 81, 82. Então, mas isso não me capacita a ser especialista no assunto. A minha pergunta é uma única, é bem direcionada ao tema, porque eu venho participando, depois de aposentado, desde 1997, aposentado, eu passei a participar mais diretamente no controle social. Ou seja, eu os convido, inclusive, que esse ano teremos a Conferência Nacional de Saúde, e todos estão convidados a participar no seu município, a princípio, seu estado, e depois no nacional. Por quê? Não adianta eu vir aqui só reclamar. Eu preciso participar. Só na participação me possibilita a entender o sistema. E a minha pergunta é uma só. É porque já desde a 14ª Conferência Nacional de Saúde que eu venho lutando para que haja na saúde protocolo único. Ou seja, o cartão SUS seja o protocolo do paciente. E isto pode ser... A pergunta é, pode ser integrada à Previdência para que o médico tenha um histórico do paciente e não há necessidade de nenhum documento? Essa é a minha pergunta. Isso é o que nós estamos perseguindo. Como é o nome? Seu nome? Seu nome? Anselmo. Claro, porque a mídia não é desprovida de interesses. Eu queria só dizer que é o seguinte, tem um projeto que chama E-Social, eu não sei se o senhor conhece, Anselmo. Esse projeto E-Social é um projeto que vai integrar o banco de dados do Ministério da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda tem hoje um banco de dados dos CPFs das pessoas, da Caixa Econômica Federal, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego, e isso vai possibilitar com que a gente integre, né, do ponto de vista sistêmico, esse cidadão, que a gente possa conhecer. Eu acho que não é um futuro muito longo, né, mas eu diria, está previsto, por exemplo, para março de 2017, já a integração das informações de saúde de todos os empregados do país, onde a gente vai ter acesso ali ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, se teve comunicação de acidente de trabalho, se teve afastamento, isso vai nos possibilitar, né, uma integração de base, e é isso que nós estamos querendo, porque ajuda para todo mundo. Eu acho que romper as barreirinhas de cada um com seu banquinho e integrar. Isso é fantástico e nós vamos poder fazer coisas com mais qualidade na medida que a gente entrega esses bancos. E só dizer que o controle social é fundamental. Sem o controle social, o Estado não funciona. Temos mais uma pergunta, é a última pergunta. Doutor, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao doutor Acari, sua equipe, por ter coragem de discutir saúde pública publicamente. Para mim, a Acari é uma instituição. E quero te dizer, Acari, que a pergunta minha aqui já foi respondida pelo senhor, com relação ao colega ali falou sobre servidor público. Eu sou discriminado, nós, servidor público, por duas coisas. Nós somos nos excluídos. Sou funcionário público e estou, infelizmente, nessa linha de investigação. Agora, o senhor respondeu. No regime geral, na Previdência, eu entendi. Eu ia fazer uma pergunta que o cidadão ali fez, o servidor público federal. Entendi que não é. O municipal basta recepcionar isso aí na lei municipal. O estadual também recepcionar, a Câmara tiver coragem de fazer isso,
com o seu governador ou com o seu prefeito, pode votar em regime de emergência, adaptando a aposentadoria. Agora eu sou do Ministério Público Federal, do Ministério da Fazenda. Fazer o quê? Já sou aposentado e queria reivindicar os 25% para a complementação da minha aposentadoria. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Não, eu acho que você já respondeu. É uma legislação que precisa ser absorvida por todos os níveis, né? Eu sou funcionário público e também não estou abrangido, então, assim, eu estou dizendo que sou do regime próprio, né? Então, eu não faço parte do regime. Mas é isso, é um processo. Pelo menos houve um avanço na legislação federal e que esse avanço vai ter que se reproduzir para o município, para o Estado. Nós temos que começar a fazer exames periódicos dos exames dos servidores públicos, municipais, estaduais, que está na legislação federal, mas não está. Então, eu acho que esse tratamento cada vez mais tem que ser isonômico entre os trabalhadores, independe se ele é servidor público ou se ele é servidor do setor privado, porque aí a gente tira os privilégios e a gente transforma as coisas em direitos. Mas era isso, muito obrigado e estou à disposição, qualquer coisa lá na Previdência Social. Obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio.